Está começando o programa Artigo 5º. A cada semana trazemos até você um tema diferente para mostrar como os constituintes de 88 se preocuparam com os nossos direitos e garantias fundamentais. No programa de hoje vamos falar sobre quando e como o Estado pode requisitar bens e serviços. O artigo 5º garante o direito de propriedade, mas determina que a lei deve estabelecer o procedimento para desapropriação por necessidade, utilidade pública ou interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos na Constituição. No caso de eminente perigo público, a autoridade competente poderá usar propriedade particular, assegurando indenização ulterior se houver dano. E para falar sobre a requisição de bens e serviços, eu recebo no estúdio da TV Justiça Mamed Said Maia Filho, professor de Direito Administrativo da Universidade de Brasília, e Adriano Pimentel, advogado de Direito Imobiliário. Sejam bem-vindos ao Artigo 5º. Obrigado. Doutor Adriano, gostaria que o senhor começasse explicando para nós qual é a diferença entre desapropriação e requisição. A desapropriação é a transferência da propriedade, né, do bem do particular para o Estado. Já a requisição é quando acontece casos de iminente perigo público, o Estado requer o uso da propriedade, tanto bens móveis, imóveis ou prestação de serviço. Agora, professor Mamed, quando a gente fala em requisição, a gente pensa em imóveis, mas ela vale também para bens móveis e para serviços. Que tipo de bens e serviços podem ser requisitados? Eu acho importante nós termos claro que antigamente a propriedade era considerada assim um bem sagrado, tanto quanto o direito à vida, o direito à liberdade. Com o passar do tempo, não. Realmente se vê a propriedade não apenas sob o prisma da sua titularidade, mas do seu exercício, no sentido de que o proprietário tem que usar, gozar, dispor daquela propriedade, não de forma absoluta, de forma exclusiva, mas tendo em vista a sua função social. Então, tanto a requisição como a desapropriação se inserem, né, nesse contexto em que o direito de propriedade ele tem essa dimensão econômica e social. E a requisição, como colocou o doutor Adriano, exatamente é essa situação em que o Estado, diante de um perigo público iminente, uma epidemia, uma catástrofe natural, ele tem que usar a propriedade do particular de forma imediata e garantindo uma posterior indenização no caso de ocorrer qualquer tipo de dano à propriedade. E que exemplos a gente pode dar de bens móveis e serviços? Vamos supor, por exemplo, que diante de uma alagação, diante de um terremoto, algo dessa magnitude, o Estado precise utilizar o prédio de um hospital particular, ou os equipamentos do hospital, ou a prestação de serviços médicos. Até os próprios profissionais, então. Até os próprios profissionais. E isso tudo se justifica em face do interesse da coletividade, que está realmente sofrendo um impacto negativo e que, portanto, o Estado pode, né, intervir na propriedade privada no sentido de fazer, de forma evidentemente razoável, com que aquele serviço, aquele bem móvel ou imóvel seja colocado a serviço da coletividade, da amenização, né, daquela situação emergencial, daquela situação perigosa. E alguns acidentes ou tragédias podem deixar muita gente sem moradia por tempo indeterminado. Nestas situações, o governo pode requisitar imóveis para abrigar as pessoas que não têm para onde ir. Incêndios, enchentes, desabamentos de prédios. As tragédias acontecem com frequência e muitas vezes deixam centenas de famílias desabrigadas sem ter para onde ir. Muitos têm que reconstruir as casas e quem não perde tudo pode não ter prazo para conseguir voltar para o lar. Em situações como essas, em que áreas são interditadas por motivo de segurança ou totalmente destruídas, o governo pode requisitar imóveis para abrigar as famílias que não têm alternativas. O Código Civil determina que o proprietário pode ser privado do bem nos casos de desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, ou ainda no de requisição em caso de perigo público iminente. Por ser ato de urgência, a requisição não precisa de intervenção prévia do Poder Judiciário e o proprietário só será indenizado se for comprovado o dano. Doutor Adriano, a requisição ela pode ser considerada uma intervenção do Estado? Sim, é uma modalidade de intervenção do Estado.
no qual há uma temporalidade e não se passa a transmissão da propriedade, apenas o uso. Professor Mamed, qual que é a diferença entre a ocupação temporária e a requisição administrativa? A ocupação temporária, ela se dá para que o Estado ocupe o imóvel de um particular para desenvolver serviços de natureza geral. Enquanto a requisição não, ela só se justifica no caso de iminente perigo público. Então, um exemplo de ocupação temporária seria as máquinas de asfalto, de terraplanagem, serem, durante o período da noite, colocadas num terreno de um particular. Então, há um caráter realmente de temporariedade em ambos os institutos, mas a diferença fundamental que eu acho importante ressaltar é que a ocupação temporária se dá em relação a imóveis, enquanto a requisição não. Ela se dá também sobre serviços de particulares, ou seja, serviços de particulares podem sim ser requisitados diante dessa situação de perigo que coloca em risco a coletividade. Agora, doutora Adriana, quando a gente fala em requisição, a gente pensa numa coisa temporária. Pode acontecer em algum caso dessa requisição significar a perda irrecuperável do bem para o proprietário? Pode acontecer. Como isso pode se dar tanto em bens móveis, imóveis e até em prestação de serviço, tem que a gente analisar qual que é a natureza do bem, porque os bens podem ser consumíveis, podem ser inconsumíveis, eles podem realmente deteriorar. Então, há sim casos de indenização. Professor Mamed, como é que se formaliza uma requisição? Eu penso que não há necessidade de um ato formal da administração, exatamente por conta do iminente perigo público. Então, como é uma situação que é deflagrada por conta de uma calamidade da natureza, por conta de uma guerra que eclode, porque existe tanto a requisição militar como a requisição civil. Então, não há necessidade disso ser formalizado. É um ajuste que é feito ali de forma imediata, tendo em vista, né, a premência das providências que precisam ser adotadas. E quem é que pode determinar essa requisição? A requisição, o poder público é que a faz. Certamente é um órgão vinculado ao poder executivo, até porque em face dessas situações de calamidade existe a defesa civil, tanto na esfera federal como estadual e municipal. E esses órgãos de defesa civil são normalmente vinculados ao poder executivo. Então, evidentemente, a administração que estará agindo, né, a autoridade do executivo, a autoridade respectiva, no sentido de fazer a requisição para atender à necessidade que surge. Nós vamos ver agora a dúvida de um telespectador. A requisição de bens pode gerar indenização nos casos que houver prejuízo? Doutora Adriana, a gente já falou um pouquinho aqui sobre isso, mas é certo e claro que se houver um prejuízo, tem direito à indenização? Sim, tem direito à indenização. E isso vai ser oferido, a quantidade vai ser oferida com a extensão do dano e analisado por um profissional hábil, né? Dependendo de qual for o tipo de bem, né? Se é um imóvel, se é móvel. E os lucros cessantes, professor Mamed, eles são incluídos nesse cálculo? Veja, eu acho importante ter claro que a indenização se dará de forma ulterior, ou seja, após a utilização da propriedade pelo Estado, exatamente para que seja possível mensurar qual a extensão do dano, seja no que diz respeito, né, ao prejuízo havido, seja no que diz respeito aos lucros cessantes. Vamos imaginar uma situação em que o Estado necessite ocupar uma propriedade rural produtiva. Então, certamente, aquilo que o proprietário deixou de lucrar naquele período poderá, sim, ser objeto dessa indenização ulterior por parte do Estado. Mas nem sempre na requisição surge prejuízo ao proprietário. Isso não é uma situação generalizada, de forma que tem que se analisar caso a caso. E como é feito esse pagamento? É em dinheiro? Deve ser em dinheiro, não em títulos da dívida pública, porque a propriedade foi utilizada independentemente do consentimento do proprietário e foi utilizada para que se atendesse
a uma situação que estava colocando em risco a coletividade como um todo. Então, não é justo que o proprietário fique sem receber por algum eventual dano, algum eventual prejuízo que teve. E nós temos mais uma pergunta. Vamos conferir. Eu gostaria de saber se a requisição é por tempo determinado. Doutor Adriano, essa requisição é feita por tempo determinado? Nós estamos falando de um acontecimento fortuito que gerou um problema, né? E isso vai ser mensurado conforme o caso concreto. Mas sim, ele tem um caráter temporário, até que seja sanado ou pelo menos providenciado, remediada aquela situação que veio a acontecer. Professor Mamed, e se essa requisição se prolonga por um longo tempo? O proprietário tem como pedir esse bem de volta de alguma forma? Essa situação em que a requisição se estende por muito tempo, ela tem que, de alguma maneira, ser suportada pelo particular se realmente tiver em risco a segurança e o bem-estar da população. Apenas, eu entendo que nesse caso, claro, a indenização provavelmente terá que ser feita, o Estado terá que ressarcir o proprietário e ressarcir naquele montante, né, mais elástico, mais dilatado, se a requisição se estende por um tempo determinado. Porque não dá para, de antemão, saber qual o tempo que aquela epidemia, que aquela calamidade vai se estender. Então, no caso de uma guerra, por exemplo, né, pelo tempo que dura a guerra. As guerras normalmente ocorrem anos a fio, né? Enfim, é importante que se analise caso a caso para a gente saber, então, a dimensão, tanto no que diz respeito ao tempo, como no que diz respeito à obrigação do Estado de indenizar. Nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Hoje eu recebo no estúdio da TV Justiça Adriano Pimentel, advogado de Direito Imobiliário, e Mamed Said, professor de Direito Administrativo da Universidade de Brasília. A gente conversa sobre a requisição de bens e serviços. E um decreto-lei de 1942 dispõe sobre a requisição de bens. Pelo decreto, não podem ser requisitados alimentos destinados ao consumo da família durante um mês. Alimento para os animais por 15 dias, materiais, mercadorias e objetos destinados ao funcionamento de estabelecimentos não requisitados durante 3 meses, meio de transporte de médicos, salvo caso de necessidade imprescindível, bens imóveis ou móveis indispensáveis às obras de caridade e assistência, bens de qualquer natureza de usos de agentes diplomáticos e consulares dos países que concedem igual isenção ao Brasil. No caso de decretação de estado de emergência, os serviços só podem ser requisitados das pessoas que já os fazem no exercício habitual da profissão. Professor Mamed, esse decreto é de 1942, mas ainda está vigente. Como é que ele é aplicado nos dias de hoje? Esse decreto, ele, embora ainda esteja em vigor, seja a legislação básica que trata do Instituto da Requisição, nós temos que entender o contexto em que ele foi editado. Foi em plena Segunda Guerra Mundial. Então, ele trata basicamente da requisição militar, ou seja, quando as Forças Armadas necessitam utilizar a propriedade do particular para atender o esforço de guerra, no qual o país está mergulhado. Com o passar do tempo, né, da década de 40, evidentemente, a requisição sobre a qual a gente fala hoje é mais a requisição civil, que ocorre quando surge exatamente essas calamidades das quais nós falamos. Apesar de ser de 1942, ele é aplicado até hoje. Ele é base para outras legislações que surgiram após isso? É porque o Instituto da Requisição ele foi mantido na Constituição de 88, né? Exatamente junto àqueles dispositivos constitucionais que tratam do direito de propriedade. Mas não foi editada nenhuma lei nova especificamente sobre requisição, de maneira que os delineamentos gerais ainda emanam desse diploma normativo de 1942. Doutor Adriano, a lei também fala na requisição de serviços. Esse profissional que ele tem o seu trabalho requisitado, ele recebe por isso? Eu entendo que ele continua recebendo por onde ele trabalha, porque, na verdade, a requisição não é do prestador de serviços, sim da instituição, no caso, por exemplo, do hospital, né? Continua sendo gerido, normalmente, continua sendo empregado do hospital.
Então, no caso, o hospital estaria pagando para ele. Agora, se não havendo esse pagamento, eu entendo que seria, sim, um caso de indenização para todo o contexto, o hospital. Bom, nós temos mais uma pergunta feita por um telespectador. Vamos ver. Eu gostaria de saber se é possível a requisição de bens públicos. Professor Mamed, como é que funciona quando a gente fala de bens públicos? O dispositivo constitucional fala que o poder público poderá utilizar a propriedade particular em caso de iminente perigo público. Então, se for utilização de bem público, não é propriamente o instituto da requisição. É mais um acerto entre os poderes, né? O Estado junto ao município, ou então bens do próprio Estado, ainda que sejam de pessoas jurídicas administrativas, mas né, pessoas jurídicas essas que compõem a administração indireta, de qualquer maneira integram a administração pública. Então, não seria bem o instituto da requisição, seria mais uma forma de colaboração que se daria, porque todos os níveis de poder, eles devem sempre buscar o interesse público, né? O que move a ação deles, o procedimento deles o tempo inteiro é atender o bem-estar coletivo às necessidades da população. Quando a gente vê muito em caso de enchente ou de desabamento, por exemplo, as pessoas serem abrigadas numa igreja ou no ginásio de uma escola. Nesse caso, como é que ficam as atividades iniciais da igreja ou da escola? É natural que elas sofram interrupção. É muito comum nós vermos as escolas do município, do estado, serem ocupadas por pessoas desabrigadas, que estão com suas casas debaixo d'água, por exemplo, e isso implicar, se não na perda do semestre, pelo menos num atraso muito grande para que o semestre letivo seja concluído. Quer dizer que as atividades podem ser suspensas? Aquela situação emergencial acaba causando prejuízos de toda a monta. Então, inevitavelmente, o bom funcionamento, né, daquela propriedade que está sendo utilizada, seja uma propriedade particular ou mesmo um imóvel público, inevitavelmente será afetado o funcionamento, né? E isso, digamos assim, são efeitos colaterais inevitáveis que surgem daquela situação de perigo. Bom, e nós vamos conferir a última pergunta feita nas ruas. O que a pessoa pode fazer se ela não concordar com a requisição? Doutora Adriana, o que a pessoa pode fazer? Ela tem como recorrer ou se tem o bem requisitado, ela tem que ceder esse bem? Bem, a requisição é direito do Estado, direito da administração pública e tem um objetivo. Se a pessoa se sentir no direito de contestar, o judiciário está aí, né? Ela pode, agora eu não acredito em ganho de causa, por ser um direito do Estado. E aí o bem coletivo tem que ser maior? O bem coletivo, nesse caso, ele tem que se sobrepor ao individual. Além do que, né, doutor Adriano, a requisição é um instituto que emerge do chamado poder de império que o Estado possui. Na medida em que a administração ela gere os bens e os interesses coletivos, então a requisição é uma medida autoexecutória que independe de autorização judicial, até por conta do seu caráter emergencial, e o Estado faz em nome da coletividade. E você, acha que o Estado tem que se responsabilizar em caso de catástrofes? A nossa equipe de reportagem foi às ruas para saber a opinião das pessoas. A gente não pode arcar com a consequência só. O Estado tem como nos ajudar, entendeu? Então a gente recorre ao Estado, às forças maiores, né? A gente tem que fazer a parte nossa, porque nós não podemos esperar só para o governo. Aí nós fazendo a parte nossa, o governo faz a dele, né? Aí funciona. Não tem seguro para uma catástrofe, né? Uma enchente, um desmoronamento, alguma coisa do tipo. Então o governo tem que ser responsabilizado para aquelas pessoas que necessitam, né? Eu acho que o Estado tem que dar um amparo, né? Dentro da medida possível, certo? Como dar uma moradia temporária, né? Para eles não ficarem desamparados, né? Porque afinal de contas o governo tem o dever de ajudar o cidadão, né? Professor Mamed, os desabrigados podem recorrer de alguma forma se a autoridade local não proporcionar um local para eles ficarem enquanto dura aquela interdição ou calamidade? A autoridade que não prestar assistência a desabrigados, no caso de uma enchente ou desmoronamento, ela estará sendo omissa.
exatamente, ela tem que ter a sua ação voltada para o atendimento das necessidades coletivas. Afora o desgaste político que isso implica, certamente essa autoridade poderá, de alguma forma, ser responsabilizada pelo fato de ter deixado desamparadas essas pessoas que necessitam, sim, do auxílio do poder público. Doutora Adriana, a gente vê muito em caso de enchente ou desabamento que as autoridades locais optam por pagar o aluguel social. Como é que é feito isso? Bem, esse aluguel social é um tipo de política pública e cabe a quem está governando estabelecer qual é a melhor solução para cada acontecimento, catástrofe ou calamidade pública. Então ele pode ser usado como um meio de realocar essas pessoas? Pode sim. Muitas vezes pode ser até muito mais válido do que uma requisição de algum bem, algum imóvel. E esse aluguel é pago por prazo determinado, professor Mamed? Enquanto durar aquela situação de penúria, esse aluguel social vai ser pago. A gente vê, no caso de desmoronamento, por exemplo, de morro, onde diversas casas são tragadas, né, naquele desastre da natureza, os governos, muitas vezes, seja o governo municipal, estadual ou mesmo federal, estabelecem programas de moradia, né, moradias populares, e aquilo demanda tempo, né, demanda meses, às vezes até ano. Então pode ocorrer sim, de enquanto aquelas moradias não forem entregues, aquelas pessoas ficarem recebendo esse auxílio por parte do poder público. Doutor Adriano, o professor Mamed falou aqui dos desastres naturais, mas muitas vezes as tragédias acontecem também por culpa de uma empresa, por exemplo, que fez uma obra que não foi bem feita e acabou colocando em risco a população local, um avião que caiu e acabou interditando a área. Nesses casos, de quem é a responsabilidade em realocar os moradores que ficaram sem suas casas? A responsabilidade é do Estado. Mas isso não impede de que seja apurada a responsabilidade daquele causador do dano, né? Seja uma empresa, seja um acidente aéreo. O causador, ele vai responder, mas isso não impede que o Estado dê assistência à comunidade, ao povo. Bom, para encerrar, eu gostaria de saber de vocês se a requisição do jeito que ela está hoje, ela ainda funciona mesmo sendo um decreto de 42 ou se precisa de alguma modificação. Professor Mamed. Embora o decreto-lei que disciplina o Instituto da Requisição seja da década de 40, início da década de 40, né, e atendendo a uma circunstância excepcional, porque a Segunda Guerra Mundial estava em curso, esse instituto, com o passar do tempo, foi sendo aperfeiçoado, tanto do ponto de vista da doutrina administrativista, como do ponto de vista da prática da administração. Então, a necessidade, a utilização do Instituto foi fazendo com que ele fosse se amoldando, né, às necessidades atuais. Mas é um Instituto válido e, principalmente, é uma previsão que tem amparo no próprio texto da Constituição no seguinte sentido: a propriedade privada, mesmo que o proprietário não consinta, ela poderá ser utilizada se houver um iminente perigo público que justifique aquela utilização em prol do interesse de todos. A função social da propriedade, ou seja, a propriedade nós temos que vê-la não apenas sob o prisma da sua titularidade, mas do seu exercício. A propriedade não é mais aquele direito absoluto que era dos tempos iniciais da codificação, é um direito absolutamente relativizado nos dias de hoje e a requisição demonstra isso. E para o senhor, doutora Adriana, a requisição atende a função dela? Eu acredito que sim. A requisição é para garantir o bem à coletividade, né? E isso é de status constitucional. Então, serve mesmo para garantir o bem para todos. O programa Artigo 5º fica por aqui. Professor Mamed e doutor Adriano, agradeço muito a presença de vocês aqui no estúdio da TV Justiça e obrigada também pela sua audiência. Participe do nosso programa enviando sugestões de temas para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!